Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Amém? É muito bom estar aqui mais uma vez. É um privilégio a gente poder ter a oportunidade de servir a Deus nesse ministério. É uma alegria muito grande. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Deixa ela aberta no capítulo 3. Eu quero falar com vocês sobre o Deus Elá. Amém? Mas um dos muitos nomes de Deus é o nosso Deus, é o Deus Elá. E-L-A-H. Repita comigo, Elá. Elá é uma expressão em hebraico que significa o Deus do céu e o Deus da terra. Deus Elá, o Deus que está nos céus, mas o Deus que está na terra, o Deus dos céus e o Deus da terra, o Deus presente nos céus, Deus presente na terra, Deus presente em todo lugar. O nosso Deus está em todo o lugar. Ele é o Deus Elá. Daniel capítulo 3, versículo de 1 a 7, diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, Daniel capítulo 3, verso 2, depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto, o mensageiro, proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Verso 6, quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Verso 7, por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Somente até aí, queridos. Essa história, citada aqui no livro do profeta Daniel, ela conta uma experiência que foi experimentada por esses três homens, Ananias, Misael e Azarias, diante de um desafio que lhes foi proposto e diante de uma ordem da mais alta autoridade que existia naquela época, que era o rei Nabucodonosor. Babilônia, um povo conquistador, um povo que era forte, que atemorizava outros povos, tinha toda uma hierarquia, como você viu aqui, tudo organizado, todo um sistema político, e agora, então, o rei Nabucodonosor, ele estava implementando um sistema religioso dentro do sistema político e ordenou que todos se curvassem e adorassem ao quê? A estátua que o rei mandou construir. O rei estava muito bem no seu reinado, estava fazendo muito bem o seu governo, de repente aquele rei, ele resolve construir uma estátua, e ele constrói aquela estátua, e tem uma inspiração, ele tem ali uma ideia, faz um desenho, faz uma estátua, tem uma ideia, transforma aquela ideia em algo prático, faz uma estátua, constrói, e no versículo 5 ordena que todos se prostrem e adorem aquela estátua. Adorar é reconhecer divindade. Adorar é reconhecer domínio e poder. Adorar é reconhecer uma força maior. Adorar é reverenciar
Adorar é, de alguma maneira, declarar: você é maior, eu sou menor, eu dependo de você, dependo do seu favor, dependo daquilo que você vai fazer por mim, dependo da sua misericórdia, dependo da sua ação. Adoração é isto. E o rei mandou que todos, não só adorassem de uma maneira física, como se ajoelhando e se prostrando, mas que isso fosse feito imediatamente quando o sinal fosse dado. E então, o rei, usando a sua prerrogativa de rei, de líder militar, ele estabelece uma ordem e diz: a ordem é essa, e quem não adorar vai ser punido, vai ser lançado dentro de uma fornalha, que era, na verdade, um poço, uma caverna com muito fogo, e aquela pessoa ia ser lançada ali dentro para morrer queimada. Movidos por esse medo, no versículo 7 que nós lemos, todos, ao ouvirem o som, ao ouvirem o sinal, ao ouvirem aquele símbolo que representava: agora é o momento de adorar, agora é o momento de eu me prostrar, todos, ao ouvirem esse sinal, movidos pelo medo, movidos pela ameaça, eles se prostravam e adoravam, reconheciam divindade, reconheciam autoridade sobre as suas vidas naquela estátua que foi produzida pela inspiração do rei Nabucodonosor e das pessoas que trabalhavam com aquele material. Eu não sei de que foi feita essa estátua. Não sei se aqui está escrito, é de ouro, né? O material mais precioso que tinha na época. Então, veja, o que eu quero falar para você é que nós somos desafiados continuamente em nossas vidas para ver, ou para ser extraído de nós, o que nós vamos reconhecer como influência, ou como domínio, ou como poder sobre as nossas vidas. Quem tem poder sobre a sua vida? Porque você irá adorar aquele a quem você atribui poder na sua vida. Veja, quando Nabucodonosor, o rei, estabeleceu aquela estátua, ele tinha poder, e ele falou: vocês têm que, e ele falou: quem não vai ser punido, e movidos por aquele medo. Esse era o poder do rei, e essa era a influência que o povo sentia, que era o quê? Uma influência de alguém que tinha poder, e que dava uma ordem, e que se levantava e falava: olha só, se eu não obedecer, eu vou sofrer uma consequência, uma punição. E movidos por esse medo, eles adoravam. Havia, como ainda há até hoje, uma conexão entre o temor, o respeito, a servidão e a adoração. Porém, a primeira coisa que eu quero falar para você é que a verdadeira adoração não foi e nunca será fruto do medo. Vou repetir, porque isso tem uma implicação muito séria na sua vida. A verdadeira adoração não foi, nem nunca será fruto do medo. A verdadeira adoração, ela é fruto da vontade. João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus, o Senhor, Ele procura os verdadeiros. Os falsos Ele já não quer mais saber. Os verdadeiros, que são aqueles que adoram em espírito. Porque os falsos não adoram em espírito. Os falsos adoram por medo, adoram por interesse, adoram para tirar alguma vantagem, adoram para tirar lucro. Estes dias eu estava vendo um documentário, e estava vendo um dos muitos documentários a que eu sou submetido a assistir, e o documentário era Terra Estranha, ou Planeta de Pedra, Pedra Estrangeira, eu não sei traduzir exatamente aquilo, lá em inglês. E uma das coisas que eu vi naqueles documentários era um povo que morava numa ilha remota no meio do oceano, e eles então adorando ao Deus do vulcão, levando oferendas ao Deus do vulcão, e visivelmente era um povo pobre, sem dinheiro, sem recursos, levando bananas,
né? Bananas para o deus do vulcão. E eles vinham num ritual cerimonial e jogavam as bananas no vulcão. E eles também vinham e jogavam salgadinho daquele que você compra um saquinho de salgadinho, né? Que vende num saquinho na Central do Brasil. Todo mundo já comeu um dia. E aí pegavam aqueles, jogavam. E aí jogavam frutas, jogavam flores, mas também jogavam galinha. E qualquer um que tem um conhecimento de vilarejo onde há escassez de alimentos, sabe que a galinha, vale ouro. A galinha produz ovo, a galinha produz carne, a galinha vale ouro. E eles jogavam a galinha. Não bastassem isso, também jogavam bodes, carneiros, ovelhas, oferecendo isso ao deus vulcão, para que o deus vulcão não cuspisse lava e os matasse. Adoração movida pelo medo. Adoração movida pelo interesse de serem preservados. Adoração movida pelo interesse de continuarem vivos. Mas a verdadeira adoração não é fruto do medo, é fruto do desejo. Eu adoro porque eu quero. Eu adoro não é pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, continua sendo Deus. Isso é muito importante porque na hora que você vem trazer a sua oferta e o seu dízimo à igreja, você prestará adoração a Deus através do seu dízimo e da sua oferta. De verdade, quando você fizer isso, com vistas ao benefício do reino de Deus, da expansão do reino de Deus, do sustento dos homens de Deus e da manutenção da igreja de Deus. Mas quando você faz isso por medo, se eu não der, eu vou perder meu emprego. Se eu não der, eu não vou ser promovido. Se eu não der, eu vou ter dificuldades financeiras. Quando você faz isso movido por interesses, eu vou dar porque eu quero ganhar um aumento. Eu vou dar porque eu quero ser promovido. Eu vou dar porque eu quero ganhar mais. Isso não é adoração. A verdadeira adoração, ela é fruto do desejo, não fruto do medo, nem fruto do interesse. Eu posso ouvir um amém, querido? Então veja, Deus procura os verdadeiros adoradores. E o tempo inteiro, desde a época de Daniel, mudadas algumas das nuances, mas o espírito da proposta continua similar. O inimigo quer roubar a sua adoração. O inimigo quer roubar, de alguma maneira, o seu coração. Quando, por exemplo, você pega a Bíblia, eu não sei quem faz isso, me perdoe, eu não tenho ciência de que ninguém faça, então eu falo com liberdade de coração. Quando você pega a sua Bíblia, abre lá no Salmo 91 e coloca no banco do seu carro para você não ser roubado. Quando você pega a sua Bíblia, coloca lá no Salmo 91 ou Salmo 23 e coloca no leito da sua cama para o seu casamento ser bem sucedido. Você pega aquilo que deveria ser fruto de um relacionamento com o Deus que você ama e atrai para o seu relacionamento algum interesse ou algum benefício. Isso não é adoração. Sabe por que muitas pessoas não conseguem louvar na igreja? Muitas pessoas não conseguem chegar na hora mais cedo, ou chegar na hora, ou enfim, porque não tanta importância ao momento do louvor, ao momento da canção. Afinal de contas, ficar em pé, as músicas, repete demais as letras, às vezes eu não conheço a música que eu não gosto, e aí você vai tendo os seus gostos, é natural a gente ter isso, mas não é nesse sentido que eu falo no sentido de um interesse do inimigo de impedir você de valorizar aquilo que faz toda a diferença na sua vida, e aí você perde o interesse de adorar através das canções. Você perde o interesse de compreender que quando você está cantando a palavra de Deus, quando você está levantando as suas mãos, levantando a sua voz, emitindo um som que sai do seu coração, você está produzindo um som que vai subir aos céus, agradar ao Deus que vai ouvir o som que sai de você, e esse Deus que, agradado pelo som que você emite, ele agora vai responder dos céus e vai falar ao seu coração, porque ele agora entra num relacionamento contigo. As canções,
elas mudam completamente de sentido quando eu entendo que se trata de diálogo. Porque cantar por cantar, sinceramente, pode ser muito chato mesmo. Chegar na igreja, senta na cadeira, pastor manda levanta, eu levanto, pastor manda levantar a mão, eu levanto, pastor manda cantar, eu canto, pastor manda repetir, eu repito, pastor manda sentar, eu sento, pastor manda cumprimentar, eu cumprimento, pastor manda dar tchau, eu dou tchau, pastor manda dar... Não, isso é muito chato. Mas quando esses movimentos, eles acabam se transformando em movimentos de fé, o diabo ele é derrotado na tua vida em nome de Jesus. Porque há poder naquilo que sai da sua vida. Há poder na adoração. Não menospreze aquilo que o Senhor te deu como uma ferramenta para libertar a sua vida. Sabe, queridos, nós não podemos continuar acostumados com a opressão. Falta de dinheiro é opressão financeira. Falta de segurança é opressão do medo. Falta de convicção de que o seu futuro vai dar certo é opressão de Satanás. Falta de convicção de que a sua vida vai funcionar é opressão. E você vai acumulando essas opressões e o diabo vai oprimindo, vai comprimindo, vai sugando as suas energias, drenando as suas forças e você vai ficando fraco, se colocando num campo de uma pessoa que precisa. E aí você chega diante de Deus no culto, como que você vai adorar? Você quer pedir. Como que você vai cantar para Deus? Você quer cantar o que Deus pode fazer na sua vida? A maior de todas as opressões que o diabo tem feito na vida do seu povo, o povo de Deus, é roubar a adoração em espírito e em verdade. Porque a verdadeira adoração, ela libera o som dos céus, libera o mover de Deus nas nossas vidas, muda a história das nossas vidas. Então veja, não adianta adorar por medo, não funciona assim. Adorar por interesse, não funciona assim. E o segundo ponto que eu quero dizer é que a verdadeira adoração não deve ser a objetos criados pelo homem, tais como estátuas, fotos, cordões, imagens, figuras, representações, símbolos, não! Nada que o homem construa ou imagine poderá substituir a experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Só Deus pode fazer essa experiência na vida do homem. Nabucodonosor, ele criou, ele imaginou, mas Nabucodonosor pode ter morrido há muitos anos atrás, mas de lá para cá, muita gente criou, muita gente imaginou. Muita gente mesmo. E a partir da imaginação de objetos, de utensílios, de fotos, de imagens, de coisas que ficam penduradas na parede, de valores que representam, Satanás tem colocado, não vou tirar aquele quadro ali, porque eu tenho medo, que se eu tirar aquele quadro dali, a minha casa vai ficar desprotegida. Adoração àquele quadro. Eu não vou jogar aquele embrulhozinho fora, ele está lá dentro do meu armário escondidinho, mas aquele embrulhozinho protege a minha vida, ele me dá uma força, e se eu jogar fora aquele embrulho que está guardado, alguma coisa terrível vai acontecer. Adoração a um papel, a um pacotinho, o copo de água atrás com uma coisa mergulhada, e aí você vai vendo uma série de símbolos que vão mexendo com o misticismo, vão mexendo com a nossa ideia do sobrenatural, e nos torna escravos, oprimidos e presos a valores que não são valores de Deus. O espírito de Nabucodonosor tem que cair da tua vida em nome de Jesus. Somente Deus adorar, somente a Deus adorar, somente a Deus adorar, somente a Deus adorar. Sabe, queridos, em alguma proporção, o homem vai se apropriando daquilo que é a proposta de Deus e vai atraindo a adoração de outras pessoas. Mulheres usam roupas sensuais para serem desejadas, adoradas, para terem poder sobre a vida de homens que desejam tais mulheres, e aí a gente dá esse nome de sensualidade, mas é uma espécie de adoração,
Porque a adoração, ela representa o valor que você dá àquele ou àquela que tem poder sobre a sua vida. Óbvio que a gente viu por aí, viu e ouviu uma série de notícias sobre a morte da Marielle. Que Deus a tenha em bom lugar. Seja lá o lugar onde ela estiver. Transformar uma pessoa que foi assassinada num ícone, num símbolo, como uma referência de valores a serem preservados, de valores a serem seguidos e defendidos, é criar uma imagem para ser adorada nos nossos dias. Porque adoração é tudo aquilo que eu dou valor, é aquilo que eu admiro, aquilo que me influencia e aquilo que eu quero ser igual. Isso eu adoro. Então, tome cuidado, porque objetos criados pelo homem, eles não pararam na época de Nabucodonosor, eles continuam sendo criados até os dias de hoje. Cuidado para que você não vire um adorador dos filhos da verdade. Presta atenção, porque existe uma relação de influência e de alguma maneira, tentativa de roubar a sua adoração. E por que que isso acontece? Hello? Por que que isso acontece? Porque há um poder sobrenatural na adoração. Não se permita ser roubado na sua adoração. Há um poder quando você adora. Há um poder, veja, eu não estou manipulando a informação para fazer você chegar cedo no culto da igreja e participar do momento de louvor. Isso é sua decisão, você tem toda a liberdade. Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou. Agora, o que eu estou falando é que existe uma batalha espiritual na sua vida para te roubar a adoração, para te roubar aquilo que chega aos ouvidos do Senhor como um aroma agradável, como um cheiro suave, como uma voz suave. Alguns anos atrás, agora está comum, mas alguns anos atrás, Cid Moreira gravou os salmos, né, em fitas cassete. Quem chegou a ter fitas cassete do Cid Moreira? Ó. E por que você não comprava a fita do Zé da Esquina? Porque não tinha aquela voz. Aquela voz. Eu nem sei fazer. A gente quer o belo, o bonito, o que atrai. Agora, sabe quem colocou isso dentro de você? Foi o Deus que te criou. O Deus que te criou é o Deus da beleza, é o Deus da ética e da estética, é o Deus do que agrada. E o Deus da beleza, Ele quer ouvir a sua voz. Ele não vê como o homem vê. O homem vê o tom de voz e cria um modelo. O homem vê um estilo de roupa e cria um modelo, cria moda. Não, Deus vê diferente. E de alguma forma, o que Deus quer ver, ouvir e perceber é o som que você é capaz de produzir. Alguns anos atrás, tivemos aqui nessa igreja uma campanha, e essa campanha ela tinha uma seguinte proposta: eu vou emitir um novo som. E quando eu emito um novo som, eu vou produzir uma nova colheita. Um novo tempo, um novo som, uma nova colheita. Faz parte do processo do avivamento que nós temos buscado aqui nesse ministério há anos. O som que eu emito faz parte da relação que eu tenho com Deus. Por isso é tão difícil, às vezes, parar de reclamar, e por isso é tão difícil adorar a Deus através das canções. Veja, nós temos gostos pessoais, nós temos estilos musicais, nós temos estilos de roupa, temos estilos de culto, nós temos estilos de palavra, temos estilos de tudo. Mas Deus trouxe você até aqui, e Deus colocou você aqui, e Deus plantou você aqui, e Deus colocou cercas nesse aprisco aqui, e Deus está colocando um alimento para você aqui, para que você aqui possa desenvolver o que Deus, que está se revelando aqui, ministra ao seu coração. E o que Deus está ministrando? Que Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas por aquilo que Ele é, pela beleza de Deus. E o que Deus quer? Ouvir o belo som da sua voz. O belo som da sua voz. Algum tempo atrás eu preguei aqui sobre a importância do silêncio.
E essa palavra é um contraponto, dizendo, a beleza no som que você faz. Existe um autor chamado Richard Foster, ele é um autor, já não está entre nós. Há muitos anos atrás ele escreveu um livro, e ele, nesse livro, o Obreiro Aprovado, ou o Pastor Aprovado, ele tem uma frase que marcou a minha vida, que diz o seguinte, falamos demasiadamente aos homens e escassamente a Deus. Por isso nos tornamos uma geração superficial, que não consegue atingir as profundezas do relacionamento com Deus. O silêncio é para o homem, para Deus, Deus quer que você fale. Deus quer ouvir o som da sua voz. Silêncio para o homem, para Deus, falo. Silêncio para o homem, para Deus, eu falo. Silêncio para o homem, para Deus, eu falo. Eu preciso falar, eu tenho que falar. E aí, se você fizer uma análise em segundos aí na sua mente, você vai perceber, você prefere falar com o homem e ficar em silêncio diante de Deus. Você prefere falar. E ora pouco, não ora, não tem paciência, não consegue se concentrar. Não consigo, começo, minha mente voa e não sei o que, mas falar é fácil para o homem. Falar para Deus. Já pensou por que isso é assim? Já parou para pensar por que isto é assim? E por que uma das disciplinas espirituais mais poderosas que nós podemos ter é a oração? E oração é falar? Oração é comunicar? Oração é parar a sua vida para se relacionar falando com Deus. E como é mais fácil falar para o homem? Então veja, a verdadeira adoração, ela não pode ser de objetos criados pelo homem, nem no próprio homem. Se você tiver que falar, fale com Deus. Se você tiver que reclamar, reclame com Deus. Se você tiver que pedir, peça a Deus. Se você tiver que se queixar, se queixe a Deus. Faça isso com Deus, não com o homem. Claro, você precisa confessar as suas culpas, você precisa abrir seu coração, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando na questão de uma prática quanto mais, de abandonar o relacionamento com Deus, e uma prática quanto mais costumeira, uma prática contínua, de ser alguém que reclama, fala e joga para fora, e fala o mesmo, e vambora, e ao invés de guardar o seu coração através do silêncio. Então a adoração, ela também é reconhecer o poder daquele a quem você adora, e você só vai pedir para alguém que você acha que pode te ajudar. Você só vai pedir para alguém que você acha que pode mudar a tua vida e fazer as coisas por você. Você só vai falar das suas dificuldades, das suas crises, para alguém que você acha que pode te ajudar. E Deus é o teu ajudador, o Senhor é o teu Deus. Fale com Deus, fale para Deus, fale diante de Deus. Outra coisa que tem nesse texto, Nabucodonosor, ele cria um momento específico para iniciar a adoração. Quando ouvirdes o som da cítara, da flauta dupla, né? Todos terão que se adorar, se prostrar e adorar. Querido, querida, não há momento específico para que ocorra a adoração. Não há um sinal para começar, nem um sinal para acabar. A verdadeira adoração começa aqui na terra e dura toda a eternidade. Apocalipse capítulo 5, versículos 13 e 14, dizem o quê? Depois ouvi todas as criaturas. Você é criatura de Deus, amém, querido? Então você está aqui nesse texto. Todas as criaturas existentes no céu. Você não está no céu, você não é um pássaro, você não é um anjo. Você está onde? Na terra? Está aqui, ó, todas as criaturas na terra. Você vive na terra, amém, querido? Ok? Alguém aqui é de Marte? Não. Todo mundo aqui vive na terra? Todas as criaturas da terra. Você não é uma minhoca debaixo da terra. Você não é um peixe, não está no mar. Você está na terra, mas está incluído. Todas as criaturas e tudo o que neles há, tudo que há na terra, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. A adoração começa aqui, mas ela não acaba jamais, porque o Deus adorador criou você para adorá-lo todo o tempo. Não adore por medo. Não tenha medo de adorar. E eu preciso encerrar lendo contigo Daniel, capítulo 3, versículo 17. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Diante do desafio que Nabucodonosor falou, ou
da punição que Nabucodonosor impôs àqueles que não adorassem a imagem que ele construiu, havia ali Misael, Ananias e Azarias, que já tinham sido, de alguma forma, tentaram mudar a identidade deles. O rei deu outro nome para eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas os nomes deles não eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso foi o nome de alguém que tentou influenciar, mudando a própria gênesis, a própria identidade, a própria maneira como eles eram conhecidos, porque o nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. E diante daquele desafio, aqueles 3 homens viraram para Nabucodonosor e disseram o seguinte: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos da fornalha em chamas, vírgula, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Pode livrar das chamas, pode ser que não, mas nas mãos do rei, aqueles homens não iriam ficar nunca, porque eles não temiam aos homens, eles temiam mais a Deus do que aos homens. Adorar é onde você coloca o seu temor. Se você teme aos homens, você adora aos homens. Se você teme a Deus, você adora a Deus. Se você entende que Deus tem todo o poder, você vai adorá-lo, mas não pela maldade que Ele pode fazer contra você. Por quê? Porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Ele quer o seu bem. Ele deu a vida por você. Ele se entregou por você. Você não precisa ter medo de Deus. Deus é Pai. Deus é o Pai verdadeiro. Não é como um pai natural. Ele não é como um pai qualquer. Você não precisa ter medo dele, porque tem alguns pais que os filhos têm pavor, têm medo, sofrem até quando o pai entra. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele é perfeito. Não se teme a Deus com medo, se teme a Deus pela autoridade que Ele tem em suas mãos. Temei a Deus e adorai-o, diz o Senhor. É Ele que tem o poder para mudar todas as coisas. E não adore ao homem. E se você tiver que escolher, escolha ficar na presença de Deus. Daniel capítulo 3, versículo 24. Logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Sim, ó rei. 25. Mas não vejo 3. Olha, eu estou vendo 4. Desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. Sabe por quê? Porque Deus sabe livrar os que se mantêm firmes na fé. Deus sabe livrar os que se mantêm firmes na fé. Daniel capítulo 3, versículo 27. Daniel 3, 27 diz o quê? Diz assim: os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles. Deles quem? Ananias, Misael e Azarias, e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Sabe por quê? Porque aqueles que adoram a Deus darão testemunho que o Senhor sabe cuidar dos seus filhos, e todos os homens vão ver e vão testemunhar aquilo que Deus faz na tua vida. Sabe o que mais? Daniel capítulo 3, versículo 28, versículo seguinte, diz o quê? Diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Aqui ele tinha dado outros nomes. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, a minha ordem, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Você tem Deus para adorar. Deus te chamou para ser adorador em espírito e em verdade. Sabe o que acontece com os adoradores? Daniel capítulo 3, versículo 30. Sabe o que acontece com os adoradores? Daniel capítulo 3, versículo 30. Sabe o que acontece com os adoradores? Repita comigo: serão promovidos. Repita: serão promovidos. Veja, foram promovidos. O rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias e Azarias
as melhores posições na província da Babilônia. Em outras versões, prosperaram. O rei os fez prosperar. Deus usa a mão daqueles que eram do inimigo para te destruir. Diante do seu testemunho, como adorador, Deus usa aqueles que antes eram para te destruir, para agora te honrar, porque você se manteve firme na sua fé. O verdadeiro adorador não retrocede, o verdadeiro adorador não dá para trás, o verdadeiro adorador não desiste de adorar a Deus, o verdadeiro adorador mantém a sua fé, o verdadeiro adorador sabe no Deus que confia e não abre mão da sua fé.